Hello! Voltei mais para uma leitura bíblica de hoje. Nós continuamos com a leitura do capítulo 4 e 5. Hoje é o nosso encerramento da nossa leitura bíblica e estou muito feliz de ter chegado até aqui, de Deus ter me dado força para estar junto com todos que assistirem esse vídeo, que todos sejam bem-vindos, que todos sejam cada vez mais incentivados a ler a Bíblia. Nós estamos fazendo leitura bíblica sobre o livro de Pedro, primeira carta de Pedro, e hoje, em nome de Jesus Cristo, hoje vai ser a nossa finalização do livro. Então já convido você a pegar a sua Bíblia aí onde você está, onde você estiver me assistindo, e pegar a sua Bíblia, até mesmo no celular. Abra a sua Bíblia em capítulo 4 e nós vamos ler hoje o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia fala hoje para nós, as verdades que nós precisamos para o nosso dia, para a nossa vida. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4 e capítulo 5. Hoje vamos dar início à leitura, então, de 4 e 5. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, viva o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixe dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastavam bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriagadez e na nojenta adoração de ídolos. Agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. Por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, aos quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Versículo 7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o Senhor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Versículo 12. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quanto a glória deve for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. E se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, por ser ladrão. Versículo
15. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se este julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Finalizando o capítulo 4 e no capítulo 5. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselho a outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha de sofrimentos entre vocês de Cristo. Vou tomar parte da glória que deve ser revelada. Aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós, um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo o aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Versículo 12, que é a saudação e depois a benção final, diz assim: escrevo para vocês essa pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continue firmes, pois nessa graça a igreja que está na Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações, cumprimento uns aos outros com um beijo de irmão. Que a paz esteja com vocês, que pertencem a Cristo. Glória a Deus. Finalizamos mais uma leitura bíblica e vamos para as considerações, né? Sempre eu faço as considerações e hoje, por si, graças a Deus, nós terminamos de fazer a leitura bíblica da semana, né? Que sempre é o dia de sábado. Eu tenho tirado para fazer isso. Para mim é um desenvolvimento espiritual e também para ajudar as pessoas
a motivação para que também as outras pessoas também sejam incentivadas de forma simples e singela e pura a também buscar a Deus através da palavra, que é a fonte mais segura que tem. E hoje finalizamos, a partir da outra semana eu estarei trazendo a segunda carta, na verdade são 2 cartas, aqui. E depois, próxima semana, eu vou estar escolhendo um novo livro. Então ele é um livro muito poderoso, muito edificante e tem algumas considerações que eu gostaria de fazer. Esse capítulo 4 já vem falar de uma forma mais específica mesmo, já vem falar sobre juízo, né? Deus já vem falar do como às vezes o cristão verdadeiro, ele é perseguido até pela bondade que ele faz, né? Mas ele fala assim, aqui no capítulo que eu quero frisar hoje, que é o versículo 12 do capítulo 4, que diz: se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso e se meter na vida dos outros, sabe? É um ensinamento. Se você hoje olhar para a Bíblia, você encontra tudo o que você precisa. E hoje eu vejo isso muito comum entre os cristãos, a questão da vida do outro, né? Eu vejo que às vezes, por questão de sabedoria, de inteligência, isso passa o limite, sabe? Eu acho que cada pessoa ela tem que ter um limite de falar, de aconselhar, até mesmo a questão da liderança, para não deixar uma coisa muito chata, uma coisa sufocante, sabe? E se meter na vida da pessoa. Eu acredito que o que nós devemos fazer é orar, é aconselhar e abrir mão, deixar a pessoa livre para ela também ter concepção. Porque eu acredito que cada pessoa ela tem uma inteligência, ela também tem sabedoria, sabe? Uma pessoa que é instruída pela Bíblia, ela vai pela Bíblia, ela vai pelo Espírito Santo, ela vai ser aconselhada por Deus. Então, se hoje você tem sofrido um conflito com alguém, isso não te importa, sabe? A vida do outro, o que o outro está fazendo em questão de determinado pessoal, algo que não refere-se à pessoa sua, à pessoa da sua vida, da sua família, da sua casa. Pode ser que alguém da sua casa, da sua família, mas não te diz respeito. Você não tem esse direito, a Bíblia não te dá esse direito de ir diante dessa pessoa e falar que ela tá errada, que ela tá isso, que tá aquilo, sabe? Porque a própria palavra de Deus está condenando esse tipo de atitude. E quantas vezes nós, por ignorância, só porque a pessoa é filho, é pai, é mãe, temos uma relação bastante próxima, a gente se acha no direito de interferir nas escolhas dela. Então não podemos, segundo a Bíblia, segundo o que eu estou aprendendo hoje, a Bíblia diz que eu não devo me intrometer onde não sou chamada, sou chamado. Então é isso. E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque é uma coisa que a gente tem pecado muito, a igreja tem pecado. E eu acredito que isso é uma coisa que a gente deve considerar em nossos dias, considerar para a nossa vida, considerar para o nosso desempenho espiritual, pessoal, como família, como indivíduo, sabe? Hoje, se você vê que a pessoa não está orando, enfim, não critica a pessoa que ele está orando. São várias coisas que acontecem que a gente não entende, que a gente não compreende. Mas não cabe a nós, né? Nós não somos deuses, somos seres humanos normais, com imperfeições, com limitações e que precisamos também de ajuda de Deus. Então, cada vez mais se nós olharmos com esse olhar de que se eu não gostaria que alguém viesse na minha casa e se intrometer sobre a minha vida, sobre um assunto pessoal, também eu não faço, sabe? É uma coisa que é bíblico. A Bíblia diz que aquilo que você quer que o homem quer que faça, faça. Se você está devendo, pague, porque você se colocasse na situação dessa pessoa, você não gostaria que ela lhe pagasse também?
Então são várias questões, são várias coisas que você tem que fazer essa empatia hoje, né? A palavra empatia. E outra coisa que fala sobre a ação do inimigo, que é uma coisa que a gente está bastante atento, que a Bíblia ensina, a partir do capítulo 5, no versículo 8 em diante, que ele diz: estejam alerta. Ou seja, o nosso inimigo, ele não está de brincadeira conosco. Você e eu podemos até estar brincando de ser cristão, mas o diabo não está brincando de ser diabo, né? De ter brincado de ser inimigo. E ele é bem explícito. Eu acredito assim que qualquer pessoa que lê, ela tem esse entendimento que é explícito a palavra de Deus, dizendo assim: estejam alertas. Às vezes a gente não sabe de onde vai vir a pedrada, vai às vezes atingir nossa vida. A gente não sabe de onde vem, mas sempre vem, de algum lugar vem. E da maioria das vezes sempre é alguém próximo. Sabe aquela pessoa que come na tua mesa, bate no teu peito, no teu ombro e diz: você é meu melhor amigo, você é minha melhor amiga, eu te amo, eu te estimo, sabe? Muitas vezes, a maioria das vezes, a pedrada vem daí, sabe? A pedrada vem de um ambiente, parece que é seguro para você. É um ambiente, parece que não tem indícios de nada, mas de uma hora para outra tudo se transforma. Então é um cuidado que a gente tem que ter espiritualmente com a nossa vida individual, de estar sempre pensando aonde o diabo ele pode agir. O diabo ele sempre vai agir naquilo que a gente tem como fragilidade. Então hoje eu devo pensar onde eu sou fraco, aonde que o diabo ele pode entrar, aonde que hoje eu tenho aberto portas para ele entrar. Então eu olho para essas portas e eu, da mesma forma que eu abri, eu tenho poder para fechar essas portas. Da mesma forma que eu deixei pessoas entrar, pessoas que não têm comunhão com Deus, eu tenho a mesma obrigação e o mesmo poder para me desconectar, sabe? Em relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade, uma relação que você sabe que não está boa para você, não está boa para o outro, e você tenta de toda forma ali cegar os seus olhos e às vezes anestesiar os seus sentimentos para não sentir a dor, mas você sabe que a dor existe, ela está ali, né? Só está anestesiada por um falso amor, por um falso cuidado momentâneo, e depois que passa é só briga, é só xingamento, é só desconfiança, é só sabe? Então você tem que analisar a sua vida e ver aonde que tá, aonde tá o erro, aonde tá aquilo que muitas vezes está sendo usado para te colocar longe dos propósitos de Deus, porque Deus, ele tem um propósito para minha vida, ele tem um propósito para a sua vida. Mas enquanto essas portas às vezes estão abertas e eu não tenho essa consciência de que eu preciso fechar, não é Deus que tem que fechar, é eu que tenho que fechar, é eu que tenho que tomar uma atitude de dizer: até aqui, chega, acabou, sabe? Você tem que colocar um limite nas pessoas, colocar limite nos seus relacionamentos, porque senão você fica doente, você fica depressivo, você fica ansioso por conta de pessoas. Você não pode carregar o mundo inteiro na sua costa. Sabe esse tipo de pessoa? Se você é esse tipo de pessoa, muitas vezes a gente é esse tipo de pessoa que a gente quer pegar o problema do tio, da mãe, do pai, do irmão e coloca tudo nas costas já com os seus problemas, e o tempo vai passando, as coisas vão passando e essas pessoas de uma hora para outra não te agradecem, viram contra você, falam mal de você. Na verdade, é assim que acontece. Então você ajuda, você é uma pessoa solitária, você é uma pessoa que está ali pronto para ouvir, pronto para aconselhar, para ajudar. Mas na hora que você precisa, todo mundo foge, não é assim? Então, porque você tem que colocar limite. Eu tenho que colocar limite nas pessoas que estão na minha volta. Então eu não tenho essa obrigação de carregar o mundo nas minhas costas. Você não tem essa obrigação, porque quem perde é você.
é a sua família. Porque o tempo que você está perdendo ali com aquela outra pessoa, você poderia estar perdendo com a sua. Você poderia estar desenvolvendo uma coisa espiritual sua. Você poderia estar estudando. Você poderia estar desenvolvendo a sua espiritualidade individual. Você poderia estar sonhando, porque Augusto Cury diz que a vida sem sonhos é como um céu sem estrela. Eu acredito que isso realmente é uma verdade. Quantos sonhos nós já deixamos para trás por conta de pessoas? Por conta de pessoas que todas as vezes que nós estamos planejando algo, todas as vezes que nós estamos fazendo algo, nós abandonamos porque alguém chama pela nossa ajuda e nós não sabemos dizer não. E nós abandonamos o nosso sonho, dá um pause nos nossos sonhos para atender o pedido do outro. Então hoje eu acredito que o chamado de Deus para nossa vida é de autocuidado, de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Você não é e eu não sou responsável pelo erro dos outros. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pela minha vida com Deus, eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço e deixo de fazer, sabe? Se as pessoas não querem, se você já foi e fez a sua parte, a sua parte, a nossa parte como cristão é falar a verdade e deixar as pessoas livres, porque ninguém suporta uma pessoa que é pegajosa, ninguém suporta uma pessoa que ela é sufocante, ninguém suporta uma pessoa que todo tempo te sufoca 24 horas por dia, ninguém suporta. A pessoa ela pode não dizer, a gente pode até não dizer, mas a gente não suporta, sabe por quê? Não é legal, sabe? A pessoa ela tem que ter consciência, cada um tem que ter consciência da sua vida, cada um tem que saber compreender a vida do outro, cada um tem que saber o limite que cada um tem que ter, porque quando passa daquele limite, as situações começam a se estreitar, sabe? Relações, por isso que muitos relacionamentos acabam, amizades acabam. Por quê? Porque não tem um limite. A pessoa ela fala o que quer, faz o que quer estar contigo o tempo que você quer. Você não pode dizer não, você não pode reclamar. Que tipo de relação é essa? É uma relação abusiva que você está vivendo. Se você está numa relação em que você não pode se comunicar, que você não pode discordar, que você não pode colocar uma opinião sua para fora, então eu te aconselho a fugir desse amigo, fugir desse relacionamento, porque uma hora isso vai te destruir. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por isso. Já sofri por isso. Então, quando você deixa a pessoa fazer isso contigo, ela vai fazer, entende? Então escute o que a palavra de Deus diz, vê onde o inimigo está agindo. E essas são as minhas considerações que eu acho mais importante no livro. Tem muitas outras coisas ricas e que cada pessoa que lê esse livro ele vai trazer à memória aquilo que é específico para o indivíduo. Eu tentei refletir no máximo, mais ou menos, o que em geral, né, generalizando, tento colocar outras situações além da minha situação, para que todos nós possamos chegar num patamar de igualdade, sabe? Porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Nós somos seres humanos, temos falhas, temos problemas e muitas vezes nós não encontramos alguém para nos compreender, tá certo, nós não encontramos, mas nós temos Deus para nos ajudar. Sabe, nós não precisamos estar no pé de ninguém, nós não precisamos estar perturbando ninguém, nós não precisamos estar implorando a ajuda de líder nenhum. Não estou dizendo que seja errado, mas eu acho que você sufocar por simplesmente preguiça sua, minha, não é certo também, né? Porque a função dos líderes é pregar e ensinar o que é certo. Agora você pegar isso que eles ensinaram e colocar em prática na sua vida diária. Porque só ir à igreja não adianta, só você ter uma coisa de 5 minutos, 1 hora não adianta. É uma vida, é uma rotina, é um estilo de vida. Porque que muitas vezes as pessoas começam bem e terminam mal, porque não é uma coisa disciplinada. As coisas de Deus têm que ser com ordem, com disciplina.
Todos os dias você tem que escolher ficar com Deus, porque todos os dias tem sempre alguma coisa mais chamativa que a presença de Deus. Mais chamativo que a igreja, mais chamativo do que ir para a igreja, do que cantar na igreja, sempre vai ter. Então essas são minhas considerações e eu gostaria de agradecer a Deus por esse dia, né? Por esse momento que Deus tem me dado a oportunidade. E mesmo que você não creia na Bíblia, mas eu sei que a partir de hoje você vai crer. Porque uma pessoa que lê Bíblia, uma pessoa que lê Jesus, que vê Jesus agir, ela não fica incrédula por muito tempo, sabe? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de tirar a venda, né? Que está sobre nós. As vendas que eu falo é as vendas espirituais, sabe o que é? É aqueles ensinos que nós estamos inculcados em nossa raiz mental, que nós fomos obrigados a ser doutrinado anos e anos, sabe? Ouvindo anos e anos, vivenciando. E Deus, ele quer tirar essa corrente que está sobre nós para nos fazer livres, porque a Bíblia diz que nós somos livres em Jesus. Então, leia esse livro de Primeira Carta de Pedro, são 5 capítulos, eu vou deixar aí na descrição o livro mais tarde para vocês, depois que eu postar esse vídeo, tá? E vou deixar os comentários abertos para que você também possa se expressar, para você contar a sua história em relação a relacionamento abusivo, a sua experiência, o que você diria para alguém que está passando por isso agora, porque milhões e milhões de pessoas nesse exato momento estão vivendo e não querem admitir que estão vivendo isso. Então você pode ser um instrumento de Deus. Hoje você curada, hoje que você já é uma mulher curada, você hoje que já é um homem curado, hoje você pode ajudar essa pessoa que hoje está no início no processo dela de libertação sobre a dependência emocional. Então faça isso e vou deixar aí os comentários abertos para você ajudar essas pessoas, ajudar as pessoas que passam por isso. Então sinta-se à vontade para contar a sua história, sinta-se à vontade para você falar e ajudar as pessoas, porque eu creio que esse vídeo vai para pessoas que realmente precisam. Eu sempre digo, Deus, que todas as ministrações, todas as leituras sejam de acordo com a pessoa que tu queres alcançar. Então se você está aqui até agora, saiba, Deus te trouxe aqui porque Ele quer algo contigo. Deus tem algo contigo na sua vida, Deus tem algo com você, através de você, para fazer dentro da sua casa, dentro da sua família. Então hoje, você se sinta um agraciado por Deus estar usando esse meio, por Deus estar usando a minha vida para você. Porque hoje é eu que estou sendo usado para ti, mas amanhã é você que será usado para mim. Olha como as coisas são, olha como as coisas mudam. E glória a Deus para que seja assim. É um crescendo junto, é um ajudando o outro, porque não existe isso de melhor não. Todos somos iguais ali, ó, todos pecadores, lutando contra o pecado. Então nesse momento eu gostaria de agradecer orando e ao Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Então vamos agradecer, você ora aí, se você puder fechar seus olhos, você fecha. Se você puder reclinar sua cabeça, se você estiver num ambiente, você pode ficar em conexão com a sua mente, ok? Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por estar aqui neste momento, está terminando mais uma leitura bíblica, Senhor, um propósito que colocaste no meu coração, que também tem me auxiliado também na minha vida. Creio que as pessoas também serão auxiliadas também. Creio que o Senhor irá fazer coisas que eu não imagino, mas o Senhor vai. Então agradeço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, abençoa, nos fortalece. Em nome de Jesus, faz milagres, faz a tua glória, Senhor, resplandecer sobre nós. Faz aquilo que ninguém pode, Jesus. Nesse momento, repreende o inimigo, repreende o mal. Faz, Senhor, tudo que nós não podemos, e que hoje seja um dia abençoado. Abençoa essa pessoa que está aí, que está assistindo esse vídeo. Abençoa essa pessoa que está acompanhando esse vídeo. Abençoa a sua casa, a sua família, seus projetos, sua vida, Jesus. Faz com que a glória do Senhor
resplandeça sobre a vida dela. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E no próximo dia sábado eu estarei aqui novamente, para que o Senhor mais uma vez seja engrandecido. Em nome de Jesus. Eu digo amém. Amém. E eu digo amém. Você diz amém também. Glória a Deus. Então esse é o vídeo de hoje, encerrando mais uma leitura bíblica. Quero agradecer a você que chegou até aqui nesse momento e dizer que próxima semana estaremos com a continuação da segunda carta de Pedro. E é isso, tá? Que Deus te abençoe e me abençoe muito mais. Em nome de Jesus. Bye!